Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniel e mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar no dia que o meu visto foi negado e o que aconteceu pra eu acabar vindo, né? Como que eu consegui reverter a situação inteira. Pra começar, eu vou contar um pouco sobre minha história sobre Estados Unidos, né? Eu vim para os Estados Unidos durante 3 anos seguidos pra ser Camp Counselor, que basicamente é pra você ir trabalhar em um acampamento, mas é só durante o verão. Tipo assim, foi uma experiência muito incrível, só que eu queria ficar mais tempo, sabe? Porque quando você aplica para esse tipo de trabalho, é como se fosse um trabalho de verão só. Então você só pode ficar aqui durante o verão e você ganha mais, tipo, uns meses aí livre se você quiser ficar depois do programa. Eu nunca fiquei, porque, né, tipo assim, teoricamente eu tava aqui só pra fazer dinheiro, então eu não ia ficar um mês inteiro aqui sem fazer nada, só gastando. Enfim, então eu já tinha um histórico de vinda para os Estados Unidos, então quando eu apliquei pro au pair, quando eu fui tirar o visto, eu tava muito de boa, porque eu falei, né, já tenho, tipo, idas e voltas para os Estados Unidos, então eu pensei que isso fosse ser um ponto positivo e que eles iam falar, tipo, não, ele foi, voltou, fez o programa, voltou. Então, tanto eu quanto a família achou a mesma coisa, né, durante a entrevista quando a gente tava conversando. Então eu falei assim, não, eles não vão me negar o visto. Tipo assim, sabe? Eu já fui 3 vezes, tipo, pro mesmo programa. Fui e voltei. Se eu quisesse ficar, tipo, no país, eu já tinha ficado desde a primeira vez que eu fui, né? Fui bem confiante, pra falar a verdade. Então eu fui no de São Paulo e daí eu marquei o dia separado. Então, o primeiro dia eu fui no CASE, tirei a foto, tirei as digitais. E basicamente foi isso. Aí no dia seguinte eu fui no consulado mesmo fazer a entrevista. Quem me atendeu foi uma mulher que eu acho que já falaram dela no Groupon, mas é uma que ela é meio japonês, chinês, enfim, não sei, mas tem o olho puxado, usava óculos e ela tava com o cabelo meio grisalho, se eu não me engano. E o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que foi uma combinação de coisas pra me negar. Por quê? Tinha uma mulher na minha frente e lá, pra quem nunca tirou visto, é tipo assim, aberto, então tem a janelinha, tipo quando você vai na lotérica. Na lotérica, e daí tem a janelinha, né? E daí você consegue ver o que tá acontecendo na sua frente. E tinha uma mulher que tava tirando um visto de turista junto com o pai pra vir visitar a irmã dela, que tinha vindo para os Estados Unidos como au pair, que era o programa que eu ia fazer. Só que ela tava aqui no país, só que ela tipo assim, ela não explicou. Ela falou assim, ai, minha irmã foi como au pair, ela tá lá por mais de 3 anos, e sei lá quantos meses, ela vai casar com um americano e a gente quer ir visitar e quer participar do casamento, e por isso que a gente tá tirando um visto de turista. Literalmente foi isso que a mulher falou pra mulher do consulado, né? Assim, como que é? Como que é? Ela foi como au pair, tá mais de 3 anos, porque pra quem não sabe, au pair só dura 2 anos, né? E, obviamente, negou o visto deles, então eles eram o que tava, tipo, foi um antes de mim. E chegou a minha vez, então acho que tava muito fresco essa coisa do au pair, da menina que foi pro au pair e ficou 3, que tá lá, que casou, enfim. Então eu acho que isso ficou na cabeça da mulher. E ela veio e foi a mesma que me entrevistou. E daí a minha entrevista foi super rápida, a qual que foi negada. Foi super rápida, ela simplesmente me perguntou o que eu ia fazer nos Estados Unidos, né? Então, assim que eu respondi que foi au pair, ela repetiu, tipo, au pair, tipo, sério mesmo? Tipo, mais um. Enfim, e daí ela já, tipo, mudou completamente, porque quando eu cheguei no guichê, ela foi simpática, bom dia, blá blá blá. Quando eu falei que era pra ser au pair, ela já fechou a cara. E daí começou as perguntas, né? E ela basicamente perguntou coisas que nunca perguntaram pra mim, porque pra quem não sabe eu tive que tirar 3 vistos, né, pra vir nos outros programas de intercâmbio, que também era J1. Então esse era o meu quarto, né? E também faz sentido, assim, tipo, porra, já é meu quarto intercâmbio, sabe? Não vou parar quieto, não? Mas enfim, não vou. Começou a fazer algumas perguntas, que basicamente foi... A primeira pergunta é o porquê que eu queria ser au pair, né? Pergunta padrão. Então eu falei que era pra melhorar meu inglês e tudo mais. E daí perguntou o que eu queria fazer quando eu retornasse pro Brasil. Aí nessa parte eu falei que eu queria voltar pra minha faculdade, né? Porque eu comecei a faculdade de artes visuais, só que eu tinha trancado. Não falei isso pra ela, né? Mas, enfim, só explicando pra vocês. Eu comecei a faculdade, só que daí eu tranquei. Mas aí eu falei, eu vou retornar pra minha faculdade de artes, de licenciatura em artes visuais, e quero aplicar pra uma escola bilíngue aqui em São Paulo, pra dar aula de artes, só que é uma escola bilíngue, né? Que tem que dar aula em inglês. E daí falou assim, retornar? Ela, você não terminou a faculdade ainda? Não, não terminei ainda. E daí ela falou, tipo, por que você não terminou a faculdade ainda? Eu fiquei tipo... E daí ela ficou incrédula que eu não tinha terminado a faculdade. E daí ela falou assim, não, você não terminou a faculdade ainda? E daí eu falei, tipo, não. E daí ela começou a perguntar, quanto que seu pai recebe? E eu, tipo... Não sei.
Com o que seu pai trabalha? Enfim, aí eu primeiro respondi, né, que meu pai trabalhava com tal coisa, e daí ela perguntou quanto que recebia, e daí eu não soube responder, porque realmente eu não sei, gente. Faço a mínima ideia. Não é um salário mínimo, mas também não é mais que um salário mínimo. Eu não sei quanto que meu pai recebe, enfim. E daí ela falou assim, vi que você já tem outros vistos J1, o que que você foi fazer antes nos Estados Unidos? Daí foi, expliquei. E ela foi simplesmente olhou pra minha cara, lembrando que foi tudo em português, né? Nem pra ser inglês, pra ela avaliar meu nível de inglês, não foi. Basicamente, só foi essas perguntas que ela fez. E daí ela foi e falou assim, que meu visto tinha sido negado. E me deu o papelzinho vermelho. Eu peguei aquele papelzinho arrancando da mão dela e saí andando de raiva. Nossa, gente, assim, foi horrível. Porque, querendo ou não, a gente gasta bastante dinheiro, né, pra estar aqui nessa porra desse país. Enfim, eles negaram e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu mandei mensagem pra família, né, que eu tinha fechado o match. Falei que o meu visto tinha sido negado, enfim. E daí eu fiquei o dia inteiro sem responder eles, porque eu tava mal, né? Tipo, porra, meu visto foi negado. E pra quem não sabe, eles não retornam o dinheiro. Se você gastou os R$ 1.000 ali pra tirar o visto, paciência, não devolve. Então, aí eu fiquei muito puto, que é tudo junto, sabe? Tipo, o dinheiro que eu tinha gastado, não só o dinheiro dos documentos, mas também os outros que a gente gasta, né? Enfim, o tempo, investimento, já tinha saído do trabalho, enfim, nossa, já tinha acontecido muita coisa. E daí eu fiquei puto, né? Fiquei uma semana puto. No dia que eu fui negado, deu o dia seguinte, né? Eu respondi à família, falei, né, o que tinha acontecido e tudo mais. E eles, né, falou assim, olha, se você quiser tentar de novo, né? Se você realmente quiser vir, a gente paga o seu visto. Então, se você quiser tentar de novo, a gente te manda o dinheiro e você tenta. E então, tipo assim, acho que nessa questão de família eu fui muito abençoado, porque eu consegui um match muito bom, assim, são uma família muito boas. E eu percebi isso 10 de quando isso aconteceu, porque não é qualquer família que iria oferecer para pagar a taxa consular, tipo, tendo o perigo de ser negado novamente, né? Porque se você teve um visto negado, 90% de que você vai tentar de novo e eles vão negar de novo, sabe? Daí eu fui, só que eu fui em outro consulado, eu fui no consulado de Brasília. Então eu fiz o agendamento pra semana que vem e dessa vez, né, eu fiz com uma assessoria pra preencher tudo certinho, porque quando você preenche pra tirar só o visto, né, como se nunca tivesse tido negado, é uma coisa. Quando você teve um visto já negado, você tem que preencher algumas outras coisas diferentes. E como eu nunca tinha tido um visto negado, né, eu contratei uma assessoria pra eles preencher pra mim. E, enfim, aí eu fui, tive que viajar para Brasília, foi, tipo, praticamente um dia inteiro no ônibus, e o ônibus quebrou na ida, o ônibus quebrou na volta, assim, ó. Nossa, quando quebrou na ida eu já fiquei desesperado, falei, puta que pariu, velho. Tipo assim, sabe? Tudo dando errado de novo. Enfim, aí cheguei em Brasília, né, eu não paguei hotel nem nada porque eu tava muito quebrado. E, enfim, aí eu cheguei de manhã e, tipo, tive que esperar acho que uma hora mais ou menos só, 1, 2 horas na rodoviária. E daí peguei o Uber pro Casve, né? Fui lá, tirei as fotos e é tudo muito mais organizado, gente. Em Brasília, se eu não me engano, é a sede. Tipo assim, é o principal ali, sabe? Então realmente é tudo muito mais organizado. Realmente entrei, deu tipo minutos eu saí, sabe? Foi muito rápido. E daí peguei o Uber pra ir pro consulado. Cheguei lá, eles estavam atendendo já a qualquer horário. Então eu entrei no consulado, mesmo, né? Entrar na fila de segurança, tirar. Só que é tudo muito mais organizado. Por quê? Lá em Brasília tem lugar pra sentar, tem ar-condicionado, tem banheiro, tem bebedor d'água. Eles chamam pelo nome, então, tipo assim, você não precisa ficar em pé na fila, você pode sentar, que alguém vai vir e vai chamar Daniel Clarice da Silva ou não. E daí você vai fazer a entrevista. Então, tipo assim, sabe? É muito mais de boa do que São Paulo. Que pra quem nunca foi em São Paulo, né? Você tem que ficar em pé horas e horas na fila, você chega cansado, você soa, você fica nervoso, porque você vê todo mundo ali junto naquele. Nossa, horrível. Você vê todo mundo sendo negado. Em Brasília já é um pouco mais diferente nessa parte de organização. Então, eu acho que ajuda a você não ficar tão nervoso, sabe? Porque não, gente, todo mundo fica nervoso na hora do visto, não tem como, assim, sabe? Chegou a minha vez de fazer a entrevista lá em Brasília. Foi um cara, assim, ele era mais. Aparentava ser mais novo. E a conversa, assim, foi. Ele falava português, ele arranhava o português, né? Mas ele falava, assim, dava pra entender. E inglês, então ele ficava indo em português, voltava pra inglês. Ia pro português, voltava pra inglês. E eu nunca sabia se eu respondia em português ou inglês. E ele me perguntou bastante perguntas, não vou mentir, mas realmente foi perguntas que faziam sentido. Não, tipo, por exemplo, quanto que meu pai ganha. Vou lá saber quanto que meu pai ganha, que meu pai tá indo pros Estados Unidos, por acaso. Enfim,
né? E eu nem sou de menor mais, então, tipo, não tenho por que eles ficar perguntando esses negócios, né? Enfim. E daí ele perguntou sobre o programa, sobre, tipo, o que eu ia me fazer aqui realmente, enfim. Então, as perguntas que ele fez basicamente foi: oh, vai ser au pair? Aí eu falei: sim, vou ser au pair. Não foi tipo, ah, au pair? Foi tipo, oh, au pair. Tipo assim, entendeu? E enfim, aí eu falei que sim, daí ele perguntou pra onde que eu tava indo. Aí eu falei que eu tava indo, né? Aí eu falei o lugar. E daí ele falou assim: ah, legal, eu já morei lá. Eu tenho uma casa, tipo. Aí ele começou a digitar do nada. Acho que ele tava no Google, porque daí ele falou assim: ah, eu tenho uma casa, tipo, a 4 quadras atrás de você. E daí eu falei: ah, legal. Aí, enfim, aí ele falou assim, ah, que o lugar era muito bonito, onde que eu ia morar e tudo mais. Aí eu já tava mais animado, porque ele, ah, o lugar é muito bonito, onde você vai morar. Então já tava dando a certeza ali que o meu visto tinha sido aprovado, né? E olha que foi bem no começo mesmo, tipo, da entrevista. Enfim, aí ele falou assim, qual que são suas experiências com criança? Aí eu falei, eu já fui para os Estados Unidos, eu trabalhei como camp counselor, cuidando das crianças e blá blá blá. Tem algumas experiências aqui no Brasil também, na época que eu ia na igreja e tudo mais. Enfim, falei. E ele falou assim, ah, você tem visto de turista? Aí eu falei, não, não tenho visto de turista, mas se você quiser me dar... Não, aí eu falei assim, não, não tenho visto de turista. Daí ele, como que você foi para os Estados Unidos antes? Aí eu falei, foi o visto J1 também. Daí ele, ah, entendi. Aí ele falou assim, nossa, por que você veio pra Brasília, sendo que você mora em Santo André? Que eles sabem de tudo, né? E daí ele falou assim, ah, tô vendo aqui da sua casa até o consulado de São Paulo é tipo 1 hora, por que você veio pra cá? Aí eu falei, porra, fudeu. Fudeu, o que que eu vou responder? Aí eu falei assim, ah, que a minha agência, né, recomendou eu vir pra cá. E daí ele falou assim, a agência ou o grupão? Aí eu fiquei tipo, como que ele sabe do grupão? Pra quem não sabe, tem um grupão no Facebook que a gente dá dicas pra quem, tipo, teve o negado, enfim, e a gente fala que Brasília é mais fácil. Realmente é. Mas enfim, a gente fala que Brasília é mais fácil. Então, ele sabe desse grupo, não sei como. E. Mas, tipo assim, eu juro que eu nem tinha. Tipo assim, eu nem tava no grupo ainda, né? Quando eu fui fazer a entrevista. Aí ele falou do grupão lá. Eu já sabia do grupão, porque, né? Mas, tipo assim, eu nem uso o Facebook e tal. Só quando eu preciso fazer uma coisa que só dá pra fazer no Facebook. Mas, tipo, normalmente eu nem tinha o aplicativo do Facebook no meu celular. E daí eu fiquei, tipo assim, grupão? Aí ele porque o pessoal do grupão lá do Au Pair fala que é mais fácil. Por que que é mais fácil aqui? Aí eu fiquei, tipo... Fiquei literalmente, tipo, com a cara de, tipo, sem saber o que responder. Enfim, sua família já teve homem antes? Tipo, um homem, né, cuidando das crianças, como pro Au Pair? Aí eu falei, já teve alguns outros. Aí foi quando eu falei assim, olha, tem uma carta, porque quando eu fui negado, né, eles fizeram uma carta explicando por que que eles tinham me escolhido pra eu mostrar pro novo visto, né, pra ver se dava uma ajudada. Aí eu falei, olha, eu tenho uma carta aqui da família, se você quiser dar uma olhada. E daí aí ele pegou a carta, viu o que eles tinham falado, e daí ele falou assim, ah, legal. Aí ele devolveu a carta, né, aí falou assim, o que você quer fazer quando voltar pro Brasil, né? Aí eu fui e expliquei que queria terminar minha faculdade, aplicar para uma escola bilíngue, blá 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 blá. E daí ele foi e falou assim, ah, legal. Daí ele começou a digitar. E eu agoniado já. É, E daí ele foi e falou assim, Daniel, seu visto foi aprovado. E daí ele devolveu meus documentos. Ah, fiquei tipo, poxa, meu visto foi aprovado, mas por que ele tava devolvendo meu passaporte e tudo mais? Mas é porque agora tem uma taxa, né, que você paga no final, se caso o seu visto for aprovado. Então você paga o valor do visto e você paga essa taxa depois. Acho que foi uns 500 reais, eu acho. Nem lembro quanto que foi, mas foi caro, viu? Uma taxa aí, porque o visto foi aprovado, Olha, gente, daqui a pouco vai estar 3 mil reais só pra tirar o visto. Devolveu meus documentos e falou assim, vai pagar a taxa do visto e volta aqui no mesmo guichê. Aí, beleza, fui, paguei, não aceitava cartão de crédito no nome de outra pessoa e eu tinha levado dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo? Enfim, eu tinha levado dinheiro em espécie. E daí eu peguei e daí dei o dinheiro todo, né, pra ele, né? Porque eu achei que ele tinha levado na conta certinho. Só que o valor do dólar lá no consulado é mais caro do que você vê na internet. Então ficou faltando acho que uns 30 reais, aí eu tive que sair do consulado. Aí eles avisaram no radinho lá pro segurança, ó, fulano tá saindo com os documentos, mas ele vai ter que voltar. Enfim, aí saí, aí os policiais deixou eu passar, né? Aí saí, saquei os 30 reais e voltei pra dentro.
tipo, tudo demorou acho que uns 20 minutos pra eu sacar e voltar pra dentro. Voltei pra dentro e daí paguei e voltei pra fila e daí dei o comprovante que eu tinha pagado, né? E daí ele ficou com o meu passaporte, enfim, falou, é isso, ele falou, né, aproveita seu intercâmbio, eu tô voltando pra lá, né, pra onde você vai morar, em 3 meses. Se você me ver na rua, e desse jeito, falou assim, se você me ver na rua, você me dá um café, viu? E daí eu falei, meu filho, te dou 10 cafés, só pra você ter aprovado o meu visto. Enfim, então, tipo assim, ele era simpático e eu acho também isso me deixou mais confortável na hora da entrevista, né? Aí eu dei risada, peguei meu passaporte, ó, meti marcha. Vai que ele mudava de ideia, né? Meti marcha e também porque eu tinha que pegar o meu ônibus pra voltar pra São Paulo. Enfim, assim, ó, foi corrido, mas super valeu a pena. Então, se você for tirar o visto, eu acho que super recomendo você ir pra Brasília, se for perto da sua casa. Assim, não tem, tipo, algo que comprove que Brasília é mais fácil, porque eu acho que não existe isso. Eu acho que em todo lugar vai ter a possibilidade de você ter o visto negado, mas em Brasília realmente é muito mais tranquilo em questão do lugar, das pessoas e tudo mais, que eles são muito mais simpáticos, entendeu? Eles são muito mais, tipo, eles realmente tentam entender o que está indo fazendo nos Estados Unidos. Não é que nem em São Paulo, que eles, tipo assim, faz 2 perguntas e nega, sabe? Eles tentam entender, eles tentam ver os documentos, eles tentam fazer você comprovar que realmente está indo, que realmente está voltando, que, enfim, sabe? E também fora que o lugar, como tem lugar para sentar, tem ar-condicionado, tem banheiro, você não fica tão nervoso assim, sabe? Basicamente o que aconteceu comigo, eu tive o visto negado, então e depois deu certo, então, tipo assim, a gente não desiste. Se for pra acontecer, vai acontecer. E, bom, a minha história com o au pair é muito mais longa que isso. Se você quiser, eu posso trazer, porque, tipo assim, eu pesquiso do au pair desde quando eu tava na escola, então desde os meus 15 anos, eu acho. E eu só fui fazer agora, com 21. Eu tentei fazer, tipo, lá, acho que um pouco antes ou um pouco depois, não lembro, da pandemia, deu errado. Aí eu fui pro Summer Camp, que não me arrependo, que, enfim, eu acho que, tipo assim, tudo tem um propósito, sabe? E é isso. Então esse foi um vídeo, espero que tenham gostado e falou!